Você é um sismólogo e está trabalhando em um observatório geológico. De manhã, dá uma olhada no equipamento que monitora as atividades sísmicas e ajusta os instrumentos. Depois, inspeciona os movimentos das placas tectônicas. Mas, de repente, um dos dispositivos mostra um sinal estranho. É como um pequeno terremoto. Você registra esse empurrão e continua trabalhando, mas o sinal repete mais uma vez. Um tempo depois, os dispositivos o corrigem pela terceira vez. Você entende que isso não é um terremoto, pois o sinal está fraco demais. Ele se repete a cada 26 segundos e parece uma pulsação. A do coração humano acontece perto do centro do peito. A do planeta também vem do centro, o Equador. Você liga para especialistas no assunto e conta sobre o fenômeno inusitado, mas ninguém sabe explicar o que é. E para dificultar ainda mais, não consegue determinar a fonte da pulsação. Então chega ao lugar de onde vem a vibração e não encontra nada. O chão ainda pulsa debaixo de seus pés, mas é impossível entender o motivo. Nos anos 60, a pulsação chamada microsismo foi descoberta por sismólogos nos Estados Unidos. Mais de 50 anos se passaram, mas os cientistas do mundo inteiro ainda não sabem a natureza desse fenômeno. É como se o nosso planeta tivesse um coração escondido dentro da crosta, batendo a cada 26 segundos. Segundo pesquisadores, esse coração pode estar localizado na parte sudeste ou equatorial do Oceano Atlântico, no Golfo da Guiné. Essa região é chamada de Golfo do Biafra. No inverno, a pulsação fica mais forte, mas depois enfraquece de novo no verão. Quando os cientistas começaram a explorar o local, chegaram a uma teoria de que o oceano poderia estar criando esse fenômeno. As ondas batem na plataforma continental do planeta e o impacto disso deforma o fundo do oceano. Uma mão humana que bate em uma mesa segue o mesmo princípio. Fique de um lado dela e coloque suas mãos sobre ela. Peça a outra pessoa para bater no outro lado. Você sentirá uma vibração. Ao se chocar com o litoral, as ondas do mar criam um efeito parecido. Alguém pode refutar essa ideia, dizendo que há ondas no mundo todo, não só no Equador? Sim, mas é lá que o Sol mais aquece o nosso planeta. A energia dele causa tempestades e ventos poderosos e acelera as correntes e ondas marinhas. Outra coisa, em 1980, alguns geólogos descobriram que os tremores da Terra se tornavam mais intensos durante tempestades, ou seja, quando as ondas batiam no litoral com mais força. Nem todos os cientistas concordaram com essa teoria. Alguns acreditavam que o planeta estava pulsando por causa da atividade sísmica. A vibração estaria vindo de um vulcão localizado em uma das ilhas do Golfo do Biafra, e quanto mais perto dele, mais forte ela ficava. Mas observações complementares mostraram que os tremores da Terra aconteciam em todas as partes do Golfo da Guiné. É por isso que os pesquisadores não conseguem provar nenhuma dessas teorias. Nosso planeta pulsa não só de dentro para fora. A Terra é cercada por um halo fino e luminoso, que está constantemente mudando de formato e exibindo cores diferentes. Se você observar nosso planeta com equipamentos especiais, verá que ele está dentro de uma bolha pulsante irregular, localizada a uma altitude de 80 a 640 quilômetros acima da nossa superfície. Essa bolha é chamada de ionosfera. Trata-se de uma camada de partículas carregadas que separa a atmosfera superior do espaço. Em outras palavras, é a fronteira entre a região onde você ainda consegue respirar e o total vácuo do espaço. A Estação Espacial Internacional viaja dentro da ionosfera. A maioria dos nossos satélites também se move dentro das fronteiras dessas bolhas pulsantes. Esse fenômeno natural pode tanto ajudar quanto atrapalhar a operação de sistemas de comunicação e navegação, e auxilia os sinais de rádio e de GPS a chegarem em nossos celulares. Mas também pode instabilizar conexões. Tudo depende do número e da densidade das partículas carregadas. A luz solar tira 1 ou 2 elétrons dos gases que rodeiam nosso planeta, e eles se tornam as partículas carregadas que compõem a ionosfera. Ela está sempre mudando de formato e de tamanho. Isso acontece porque o planeta gira ao redor do próprio eixo, e a luz solar cai sobre ele de forma irregular. Durante o dia, a ionosfera é sempre maior do que à noite. Por causa disso, ela fica pulsando e está sempre em movimento. Essa instabilidade diminui a vida útil dos satélites em órbita e geralmente os coloca fora de área. Os sinais de rádio e de GPS passam pela ionosfera e são refletidos a partir das partículas carregadas. Depois, voam longe para seus destinos: celulares, navegadores e outros aparelhos eletrônicos com GPS e receptores de rádio. Além de pulsar, nosso planeta também está fazendo um ruído. O barulho que a Terra produz é chamado de o zumbido. É impossível gravar esse som. Mesmo assim, entre 2 e 4% da população do planeta consegue ouvi-lo. No mundo todo, pessoas que não se conhecem falam sobre um zumbido estranho, que interrompe o sono delas e não as deixa se concentrar em nada. Esse barulho as segue por toda parte. Talvez você também o ouça, e só não prestou atenção ainda. Mas
Assim que se der conta da existência dele, não conseguirá mais parar de ouvi-lo. Alguns moradores de uma pequena vila na Escócia descrevem esse som como espesso e de baixa frequência. Existe até um site na internet com um mapa mostrando os locais onde pessoas do mundo todo registram e descrevem esse barulho misterioso. Quase em toda parte é uma vibração de baixa frequência, praticamente imperceptível ao ouvido humano. Às vezes, há quem diga que se assemelha ao ruído de um avião voando pouco acima da cabeça, só que um pouco mais silencioso. Tem quem o descreva como o som de um motor de caminhão ligado no quintal. O zumbido está na rua quando elas chegam em casa e fica mais alto quando se deitam na cama. Se você escuta isso também, pode marcar sua localização no mapa. Há registros do século XIX que descrevem um barulho parecido com um zumbido. Mas a mídia começou a falar sobre isso pela primeira vez nos anos 70, na Inglaterra. Desde então, muitas teorias foram criadas, tanto por cientistas quanto por aqueles que tentam captar o ruído. Existe até uma hipótese que alega que ele vem do trânsito em alta velocidade das rodovias ou dos muitos aviões voando céu afora. O zumbido e as vibrações podem ser produzidos por estações elétricas, fábricas, equipamentos industriais e exaustores gigantes. Algumas pessoas acreditam que o som deve-se aos movimentos das placas tectônicas e da crosta terrestre debaixo dos oceanos, mas ninguém conseguiu provar isso ainda. Na maioria das vezes, o zumbido é ouvido em cidades grandes. E claro, quem o escuta geralmente reclama dele e pede que uma investigação seja feita. Mas todas as tentativas de encontrar a fonte desse barulho resultaram em nada. É possível que 4% da população tenha uma audição especial que capta ondas de baixa frequência. Existe uma teoria que diz que a fonte do zumbido são sinais especiais de rádio, usados no mundo todo para comunicação com submarinos. Esses sinais de rádio podem fazer as pessoas terem uma resposta, que é uma sensação de que estão ouvindo um som. Isso acontece quando a energia radiante colide com os tecidos macios do crânio humano, o que estimula o nervo auditivo e cria uma espécie de alucinação auditiva. Mas a teoria mais legal de todas surgiu na cidade de Sausalito, na Califórnia. Muita gente por lá ouve o zumbido, e os biólogos acreditam que os peixes podem ser a fonte do tal ruído. Há muitos peixes-sapo no litoral ocidental, que conseguem produzir um som especial não audível. Mas o barulho da onda que vem desses peixes ecoa nos prédios que ficam perto do litoral. E esse eco produz o zumbido. Até um peixe sozinho consegue fazer isso. Agora, imagine o que acontece quando milhares dessas criaturas marinhas gritam ao mesmo tempo. Mas não são apenas os moradores próximos da praia que apresentam problemas com barulho. Quem habita o centro da cidade também o escuta. E como as ondas sonoras criadas pelos peixes não se espalham para muito longe, essa teoria foi refutada. Nosso planeta não é o único que tem zumbidos. Em 2020, alguns cientistas gravaram o ruído estranho em Marte. É um bip baixinho e longo que se espalha pela superfície do planeta vermelho. Às vezes ele muda um pouco, por causa dos terremotos, que são outro mistério. Os terremotos ocorrem no nosso planeta por causa dos movimentos das placas tectônicas. O estresse se acumula e é liberado na crosta. Isso produz os terremotos, mas não existe placa tectônica em Marte. Então, os terremotos não deveriam estar acontecendo por lá.